Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast inaugural, Renato Albuquerque Advocacia. Eu sou o Renato Albuquerque, advogado há 18 anos, especialista em defender empresas. E hoje, para começar essa nossa sequência de podcasts, que teremos vários, se Deus quiser, trouxe aqui a nossa colega, doutora Sabrina, empresária, que trouxe aqui algumas dores de clientes, dores também sentidas por ela e por diversos empresários. E nós vamos hoje aqui tentar responder da melhor forma possível, tirar essas dúvidas, diminuir essa dor, né, e colaborar de toda forma aí para soluções de problemas com os empresários. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, doutor Renato. É um prazer estar aqui participando do seu podcast inaugural. É uma honra para mim, né? Eu me chamo Sabrina, sou também colega advogada e empresária, mas nunca exerci a advocacia. Atualmente, eu trabalho em uma empresa familiar, é uma indústria de massas alimentícias, onde nosso carro-chefe é a massa de pastel. Nossa marca principal é a Big Massa. Então, nós atendemos desde carrinhos de lanches, pastelarias, hamburguerias, bares, restaurantes, buffets, todos esses que trabalham vendendo pastel. Nosso diferencial, doutor Renato, é porque nós utilizamos os melhores insumos para a fabricação das nossas massas. Então, nós entregamos ao pasteleiro uma massa de pastel realmente de qualidade, que deixa o pastel crocante, sequinho, saboroso e traz muitos benefícios aos nossos clientes por causa dessa tranquilidade que a gente proporciona a ele. Então, doutor Renato, eu trouxe aqui alguns questionamentos dos nossos clientes, falei com vários e vários me falaram: Sabrina, pergunta, tira essa minha dúvida com o doutor Renato, né? E vou começar fazendo uma pergunta aqui bem pertinente, né, a alguns dos nossos clientes. Doutor Renato, por exemplo, nós temos clientes que às vezes eles são microempreendedores, microempresários, que não têm tantos funcionários, às vezes 1 ou 2 no máximo, e esses funcionários eles têm que fazer muitas funções, né? Em relação ao horário deles. Por exemplo, um garçom que é contratado, o microempreendedor, né? O dono da pastelaria, por exemplo, ele tem que pagar a esse garçom às 8 horas, mesmo sem esse garçom trabalhar? Essas 8 horas? Vamos lá. É assim, Sabrina, é uma questão que realmente aflora, principalmente desses empregadores que sequer, às vezes, possuem uma pessoa jurídica, né? Às vezes são MEI, às vezes estão na informalidade e possuem realmente essa dificuldade. Por quê? Porque, por exemplo, se ele for um MEI, ele só pode contratar, inclusive, um empregado. Então, ele já tem dificuldade, né, de contratar. Por quê? Porque ele está começando, ele é pequeno, dispendioso, né, contratar hoje empregado. Né? Inclusive, a nossa legislação, ela dificulta bastante essa contratação. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, é bem oneroso. Mas existem formas da pessoa adaptar, né, e conseguir, vamos dizer assim, não burlar, né, mas andar em cima do muro para ficar dentro da legalidade. Tá certo? Naquela linha, né, a linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade. Por exemplo, a sua pergunta em relação eu preciso desse empregado de manhã, não é isso? Sim. E de tarde eu não vou precisar dele, vou fechar. Pronto. Ele vem de noite fazer outra atividade. Isso. Primeira coisa, interessante fazer um contrato. Doutor, mas ele não tem carteira assinada. Não importa. Primeiro conselho que eu dou é fazer o contrato, seja inclusive de experiência. Doutor, o contrato de experiência sem carteira assinada? Exatamente. O contrato de experiência, inclusive, ele só é válido se for escrito. Então, se você disser, não, ele está aqui só de experiência, a maioria dos clientes que chegam, doutor, ele estava lá só na experiência. Né? E a maioria também quer assinar a carteira só depois de 3 meses, como se a experiência fosse 3 meses. O que acontece? A legislação, ela diz que o contrato de experiência ele é de até 90 dias. E só vale se for escrito. Então, se é sem carteira assinada, faça o contrato de experiência. Porque se ele, durante 30 dias, não servir, né, ele não atingir as expectativas da empresa, você vai poder despedi-lo e ele não vai poder depois
está cobrando de você aviso prévio, multa de 40%, porque mesmo sem a carteira assinada, lembre-se disso, ele tem direito como se carteira assinada estivesse, certo? Então, você com o contrato de experiência, na hora que ele colocar você na justiça, você vai apresentar o contrato de experiência e tudo que está escrito lá, inclusive as atividades, voltando lá para a sua pergunta, é o que vai valer, inclusive o período por tempo determinado, que o contrato de experiência é um contrato por tempo determinado, um contrato de trabalho por tempo determinado, certo? Então, o que acontece? O contrato de experiência ele pode ser de até 90 dias, como eu falei. Mas, doutor, eu tenho que colocar já de 90 dias? Não. Você coloca de 30, de 15, de 60. Contudo, ele só pode ser renovado uma vez, até 90 dias. Se você colocar de 60, você vai renovar por 30. Se você colocar de 30, pode renovar até 60, mas pode colocar só 30 também. Ok? Mas vai valer na justiça, mesmo sem a carteira assinada. Ele vai valer, por quê? Porque está escrito, está provado que o contrato entre vocês, né, a natureza da relação jurídica de vocês é aquela, que está provada através do contrato. Inclusive as atividades. Inclusive a jornada de trabalho. Que só vai valer dessa forma que você disse. Sim. Por exemplo, trabalhou só pela manhã. A legislação diz que tem que ter intervalo intra-jornada. De 8 horas, por exemplo. Geralmente é de quanto? De 1 a 2 horas, não é isso? Porque a legislação diz o quê? A legislação diz que o intervalo tem que ser de até 2 horas. Passou de 2 horas, pode gerar hora extra. Por exemplo, se ele entra 8, sai 12 e volta às 18 para trabalhar mais 8, não é isso? Sim. O que vai acontecer? Passou de 2 horas esse intervalo, não é isso? De 12 às 18, né? Claro que vai passar das 2 horas. Contudo, se tiver escrito lá no acordo individual, né, de compensação de jornada, se já tiver esse acordo no próprio contrato, se tiver escrito, né, esse acordo com o empregado, dizendo que passa dessas 2 horas, então vai ser aceito. E já não vai gerar essa hora extra. Então, é possível, né, legalmente possível, essa contratação, se contratar alguém de manhã e depois ela voltar de noite, né, no final da tarde para trabalhar também. E também, se as funções forem compatíveis, né, principalmente com a condição pessoal desse empregado, como assim, doutor? Olha, o que é essa condição pessoal? Que é aquela questão que você falou, não só em relação à questão do horário, mas em relação às atividades, não foi Sim. isso? Por exemplo, em relação às atividades, de manhã ele ia fazer o quê? Auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. E de noite? Garçom. Garçom. Pronto, são 2 atividades distintas. Sim, 2 funções diferentes. São funções distintas. Contudo, se tiver no contrato, dizendo que ele vai fazer esse auxílio pela manhã, e no outro e quando voltar da jornada vai fazer essa daí, e se os salários e essa condição pessoal, por exemplo, o auxiliar de cozinha é semelhante àquela condição, o salário, o grau de instrução, né, é parecido. São funções equiparadas. Tem que ser equiparado e tem que estar registrado em contrato. Né? E, mesmo assim, ainda poderá causar dúvidas, causar conflitos e entendimentos diversos. Porque isso é o bonito do direito, tá certo? Sim. E o bonito e a complicação. Sim. Né? É isso daí. Cada um tem o entendimento, a lei é interpretada de diversas formas, tá certo? Por isso que existem colegiados que, quando o juiz dá uma decisão, ao final, não concordando com essa situação, é por isso que tem um recurso que cabe para a segunda instância, que é um colegiado. Não é só um magistrado, né? Serão mais de um magistrado que vai julgar aquela situação. Então, conselho, de preferência, não. Expliquei tudo, né? Sim. Mas, conselho, de preferência, não manter esse tipo. É difícil, claro. A pessoa só tem aquela condição, não tem condição de contratar 2 pessoas, né? Sim. Mas existe a possibilidade de você contratar uma pessoa só ali de manhã e pagar proporcional. Mais um assunto, tá bom? Que já a gente vai conversando e vai surgindo aqui diversas saídas, né? Por exemplo,
inclusive você falou, eu vou ter que pagar mais, não foi? Você perguntou, não foi a questão da, eu vou ter que pagar 8 horas, ela só trabalha 4, vou ter que pagar 8, vou ter que pagar mais, porque está exercendo outra jornada? Não. A legislação diz, no artigo 58 da CLT, inclusive, o trabalhador de tempo parcial, até 30 horas. Até 30 horas, essa jornada ela é proporcional à hora do salário mínimo. O salário mínimo, se for salário mínimo, né? Ou o salário da categoria que está, por exemplo, existe em Fortaleza, garçons ou restaurantes, né? Restaurantes, lanchonetes, existe a convenção coletiva, que é a CCT, Convenção Coletiva, que, para quem não sabe o que é convenção coletiva, é um acordo entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empresários, né? dos empregadores daquele setor, que acordam regras que vão gerir aquela relação de emprego em relação aos trabalhadores que são contratados para aquela atividade, né? Então, as regras que vão prevalecer, inclusive hoje, né, com a reforma trabalhista, elas prevalecem sobre determinadas regras, né, sobre determinados artigos, lei, a própria CLT. Por exemplo, a lei diz que o intervalo entre a jornada tem que ser de no mínimo 1 hora, certo? Sim. Contudo, a convenção coletiva ela pode, como é a de Fortaleza, por exemplo, ser de 30 minutos. Ah, não sabia. Então, por isso que o outro conselhozinho, empresário, né? Inclusive falar aqui direto para vocês. Conselho, estude a sua convenção coletiva. Aprenda a sua convenção coletiva. O seu setor de RH, estude a convenção coletiva. É por ela que vai ser regido. Existe benefício para os empregados e também existe benefício para os empresários. Lembre-se, a convenção coletiva é um acordo entre empresários e empregados. Então, nela, vai ter tanto benefícios, que sejamos justos, né? É mais para os empregados, contudo também vai ter. Por exemplo, essa redução do intervalo entre a jornada. É interessantíssimo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o empregado ele tem que ter pelo menos um domingo no mês de folga. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Pois é, o empregado, a legislação, né, diz que pelo menos uma vez no mês deverá coincidir a folga lá com o domingo. No caso dos shoppings, né, de vendedores de shopping, né, que tem que trabalhar muitas vezes aos domingos, mas eles têm o direito de ter um domingo pelo menos. Né? Também, restaurantes, entre outros diversos que trabalham domingo. Garçom também trabalha domingo. Barraca de praia, barraca garçom, de praia, vários. Com certeza. São as categorias que trabalham domingo, são várias, né? Verdade. E a convenção coletiva, por exemplo, dos restaurantes aqui, Sim. ela permite que não seja no mês. Ela permite trabalhar com 5, salvo engano, 5, ou é no sexto. Domingo é que precisa folgar. Ou seja, não é em 4 semanas, que é o mês. Sim. Entendeu? Então já é um benefício também. E mais, se for por escrito, declarado pelo empregado, viu? O empresários aí de restaurantes, lanchonetes, o empregado ele pode declarar não querer essa folga de domingo. Isso por quê? Porque está na convenção coletiva. Ele não poderia fazer isso se não estivesse nessa convenção coletiva. Está vendo aí? Como é interessante? Seja, ele tem autonomia, porque tem muitos que querem realmente ganhar o dinheiro, querem trabalhar, ganhar o dinheiro referente àquele dia e não querem a folga. Não, mas não é que não queira folga. A folga é obrigatória. Ah, tá. Então... Tá? A folga ela vai ser obrigatória na semana. Então eles vão renunciar ao quê? A folga no domingo. Ah, tá. Entendi. A lei então não eles diz vão que trocar. é obrigatório ter num domingo Entendi. no mês? Então eles podem trocar essa folga para ser na semana. Para ser na semana. Maravilha. Isso. Não é Porque legal? às vezes a gorjeta, com certeza, é maior no domingo do que na semana. Domingo tem mais movimento. Tem mais movimento. E para eles, com certeza, vai ser melhor, né? Vai ser melhor. Então, eles podem abdicar esse direito. Tá certo? Entendi. Então, assim, a convenção coletiva é o primeiro documento da relação trabalhista que tem que ser estudado pelo empregado, pelo o setor que administra os empregados, tá? Dessa empresa. Então, por exemplo, você acabou de descobrir aqui, desse setor que você trabalha também, que você tem diversos clientes, diversas coisas que, com certeza, você não tinha conhecimento, e agora também seus clientes estão... Por quê? Porque está na convenção coletiva. Então, Sabrina, espero que tenha respondido. Sei que surgiu aí diversos outros assuntos, porque assim, uma dúvida vai levando a outra, né?
E a gente vai colocando aqui, e eu tenho certeza aqui que teve perguntas que não estavam, né? Aí no... Algumas já foram até respondidas. Exato, algumas que você já fez, inclusive, né? Já foi respondida. Com certeza. Perfeito. Então vamos lá. Doutor, e ainda sobre esse assunto dos garçons. Por exemplo, o dono de restaurante, da lanchonete ou da pastelaria, ele só quer aquele garçom no final de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Ou sexta, sábado e domingo. O restante da semana ele não vai precisar. Qual a forma, a melhor maneira de ele contratar esse garçom de uma forma formal, sem que ele tenha um custo tão alto de ter que pagar a semana toda sem o garçom ter trabalhado? Existe uma maneira? Pronto. Conforme eu já mencionei anteriormente, existe a questão da jornada proporcional, né? O trabalhador de tempo parcial. Ele vai ser remunerado de acordo com a quantidade de horas que ele trabalhar durante o mês. A gente pode trazer isso para ficar mais simplificado para a quantidade de horas na semana, né? Por exemplo, se ele for um trabalhador de meio período, né? De meio período, de 20 horas, por exemplo. O que é meio período? 20 horas. 20 horas ele pode trabalhar em 2 dias. Sábado e domingo. Sim. Pode trabalhar 2 dias, 3 dias. Se somou essas 20 horas... Ele vai, se tiver carteira assinada, que eu vou já falar um ponto interessante para vocês aí, viu? Desse setor aí de garçons, tá certo? Mas vai lá, se ele tiver carteira assinada, ele vai ser um trabalhador de tempo parcial, de meio período, e vai ganhar meio salário da categoria. Lembre-se, a hora ela tem que ser calculada de acordo com o salário mínimo, se não tiver salário na convenção coletiva, né? Se não tiver salário de categoria. Como é que calcula essa hora, doutor? Pronto, interessantíssimo essa pergunta também. A hora calculada, você vai pegar o salário da categoria, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, vamos lá. Coloca R$1.000, que fica redondo o número. R$1.000, você vai dividir R$1.000 se o salário for esse, né? R$1.000, você vai dividir por 220. 220 porque são... 220 horas no mês. 220 então você vai horas. Isso, então você vai encontrar o valor da hora. Fica R$4,54. Pronto, e vai multiplicar agora por, se for de meio período, 110. Que não é meio período? Ah, certo. Meio período significa quantas horas? 110, é metade de 220. 110, então ficaria 4 horas. É aproximadamente 4 horas, que não é 8 por dia? Sim. Então seria 4 horas por dia de trabalho, como eu falei, não necessariamente todo dia. Sim. Se for só 2 dias, mas na semana e 10, 20 horas, ou 3 dias dessas 20 horas, então é trabalhador de meio período. Proporcional. Seria meio salário, no caso. Meio salário da categoria. E assinaria a carteira normalmente, e os direitos pagariam em cima. Pronto. E se eu não precisar dele? Vamos supor, baixa estação. Pronto. Ele tá com carteira assinada. Não tô precisando dele nesse mês. Pronto. Neste caso, já teria que mudar o tipo de contratação. O que é o tipo de solução que a gente propõe quando um cliente nosso de restaurante, de lanchonete, que é dessa forma, ou de outro tipo, tá? Sim. Mas que tem muito esse tipo de contratação. Você falou, doutor, eu só preciso desse funcionário nos finais de semana quando a minha demanda aumenta. Isso. Como é que eu faço? Eu tenho que contratar de carteira assinada? Não. Não necessariamente. Por quê? Ele pode ser só um garçom. Existe a questão do trabalho intermitente, certo. Que você vai ter o trabalho intermitente, inclusive possivelmente uma das perguntas que você iria fazer. Sim. Tá certo? Eu já estava sentindo aqui que ia chegar nesse ponto. Então, o trabalho intermitente, você vai assinar a carteira, vai ter que recolher os impostos da mesma forma, vai pagar FGTS, etc. Tudo é normal, só que vai ser proporcional só às horas que ele trabalhou. E no caso, se naquele mês ele não trabalhar... Não, aí... Não pago. Não, ele não trabalhou, né? Certo? Certo. Então, o que acontece? É melhor fazer o quê? Fazer um contrato de trabalho autônomo. Se você tiver já com a folha lotada, só precisa dele de vez em quando. Nem sempre precisa contratar. Sim. Nesse final de semana. Geralmente é quando a demanda vai ser maior. Está próximo de um feriado. Sim. Está no período de férias. Né? Então você faz um contrato de trabalho autônomo. Você vai fazer um contrato que ele vai ser chamado apenas quando necessário. E vai ser pago na diária, ou por hora, ou por comissão. Né? Então, você fazendo esse contrato, você vai começar. Veja bem, é porque é o seguinte, para você entender isso, e vocês também aí, né, nossos ouvintes,
quem está nos assistindo, né? Para você entender, existe uma coisa chamada de vínculo de emprego. E o vínculo de emprego, para ele ser caracterizado, ele tem os requisitos, tá certo? Os 3 requisitos básicos seria a pessoalidade. Doutor, o que é pessoalidade? Pessoalidade é só você que pode fazer aquele serviço. Por exemplo. Não posso colocar outra pessoa no meu lugar. Isso. Isso se chama pessoalidade. Certo. O nome do garçom é José. Seu José, preciso de você hoje. Dona Sabrina, eu não posso ir hoje, vou mandar meu irmão. Não tem pessoalidade. Não tem um dos requisitos do vínculo de emprego. Certo? Então, no contratinho, vai ter que constar. É interessante que conste isso. Né? Inclusive, nós formulamos esse tipo de contrato e tudo. Então, outro requisito, subordinação. E o outro requisito é a onerosidade e a remuneração. Certo? E habitualidade é outros requisitos que estão embutidos dentro desses aí. Então, habitualidade é aquela história, se trabalhar só 2 dias, vai ter vínculo? Pode ter vínculo, só 2 dias. Como eu falei nesse instante, pode. Né? Mas aí vai ter que ter o quê? A subordinação e a pessoalidade. Se não tiver subordinação, a obrigação dele ir, ele tem que ir naquele horário. Então, se ele não tem aquela obrigação, se aquela ordem não precisa ser obedecida, se ele não é penalizado, se ele não for, não tem subordinação. Então, isso que tem que ser observado e esclarecido e tratado também com o empregado. Ele tem que estar lá sabendo o que está fazendo, assinando o que está, né, conhecendo o que está assinando. Tem que ter a consciência. Tem que ter essa consciência e também você tem que... É interessante que você tenha isso por escrito, porque você já começa, por exemplo, se ele entrar com uma reclamação trabalhista dizendo que tinha vínculo, que trabalhava lá todo dia, né, 8 horas, tal, mas não era verdade. A realidade era só essa, ele só ia no final de semana. Então ele está se aproveitando daquela situação. Né? Ou ele diz mesmo que só ia lá 3, 4 dias, mas era tantas horas, e tinha um vínculo porque tinha habitualidade, ele tinha que chegar, tinha obrigação, tinha pessoalidade, tinha tudo, mesmo com 2 dias, 3 dias. Então você vai mostrar, está aqui, doutor. Contrato. Doutor juiz, está aqui o contrato. E você faz esse contrato, doutor? Faço o contrato, sim, com certeza. E está aqui, doutor, os recibos das diárias dele. Para confirmar que era só naquela diária. Muito importante o recibo da diária. Muito importante. Inclusive, por quê? Porque os recibos, né, inclusive a diária é até mais caro, né? As diárias é mais caro do que a diária do salário. Do salário, com certeza. E é justamente para compensar essa situação, né? Sim. Então, é injusto demais quando a gente chega numa reclamação trabalhista perante lá o juiz, o magistrado, que o empregado chega dizendo assim, olha, eu ganhava 100 por dia, quando soma lá, né, dá R$3.000, dá R$2.600, enquanto o salário da categoria é R$1.500. Está entendendo? Então, acontece muito. Acontece demais. Não é isso? Então, Então, a forma de se resguardar... Uma das formas de se resguardar. Agora, se realmente, né, se a pessoa, ele é sempre ele está vinculado ali, ele não pode... Porque muitas vezes, esses garçons, às vezes, o que acontece? Chega no final de semana, ele entra em contato, ou você entra em contato com ele, Sim. E ele diz, e aí hoje, eu vou? Né? Aí você... Ou pegou um garçom melhor, que vende mais, ou você não está precisando, não. Aí ele vai para outra empresa, vai atrás de outro. E às vezes ele vai fazer o quê? Como ele não tem a subordinação, ele vai atrás de outro restaurante que vende mais, tem mais movimento. Ele vai preferir qual? O seu, vamos dar um exemplo, o seu que tem 100 mesas ou daquele que tem 300 mesas? Eu sei que tem aquela historiazinha de que tem os corredores e tal, cada um fica com tantas mesas. Mas claro, se aquele tem 300 mesas, ele vai ficar com, vamos dizer, 30. Aquele que tem 100 ele vai ficar com 10. Então ele vai ganhar mais aonde? Com certeza. Não é isso? Então tem isso. Então, como ele não tem subordinação, ele não vou hoje não. Ele eu tem vou mandar autonomia. fulano, ou então procure outro. Então ele tem autonomia. E é isso. Então, Doutor, assim, você tem que observar primeiro a natureza, mas se ele tem aquele compromisso, então é interessante que assine a carteira, nem que seja intermitente, ou assine a carteira de forma proporcional, né? É isso. Doutor, e esse contrato de autônomo, a gente pode fazer com o garçom ou com outro profissional, seria no CPF dele, ou ele teria que abrir uma MEI ou um CNPJ para a gente poder celebrar esse contrato? Pode ser no próprio CPF? Pode, o contrato é com ele, é com um profissional autônomo. Certo.
Pronto. Interessantíssimo também essa questão do MEI. É um assunto, inclusive, que muitos chegam para mim. Doutor, eu coloco como MEI, vai me livrar aqui do vínculo de emprego, né? Não. Na realidade, isso já é visto em tese, né? Já é visto com maus olhos, tanto pelo judiciário como pela fiscalização do trabalho. Quando tem a intenção de burlar a lei. Questão de fraudar a legislação. Claro. Né? Então, assim, contratar e mesmo que você tenha lá o MEI bonitinho contratado, isso não vai lhe salvar, não. Se for constatada a fraude, vai ser anulado aquele contrato. Sim. Está entendendo? Vai ser anulado e vai restar configurado se presentes os requisitos do vínculo de emprego. Vai ser anulado aquele contrato. E você vai ter que pagar, assinar carteira, assinar retroativo, né? Pagar todos os direitos. Né? Como eu disse desde o início, trabalhando sem carteira, ele tem os mesmos direitos, né? De que como carteira tivesse. Então, e quais os riscos de um empresário não assinar a carteira de trabalho do funcionário? Quais riscos ele corre? Pronto. Primeiro risco, claro, de fiscalização. Se chegar uma fiscalização na empresa, né? Se chegar uma fiscalização na empresa, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir lá a lista, né? A folha de pagamento, a lista de empregados, e vai contar lá, vai ver quem é que está empregado ou não. Se ele achar alguém que não esteja com a carteira assinada, ele vai determinar que seja regularizado e ainda vai multar. Então, o primeiro risco é esse, tá Sim. bom? Além da multa pela infração, né? Que isso pode chegar a R$3 mil por um único empregado sem carteira assinada. Meu Deus. Tá certo? Se você for do Simples, essa multa é reduzida, tá? Inclusive, o Ministério do Trabalho também, quando tem isso é interessante vocês saberem disso. Isso é a prática. O interessante aqui é que a gente está trazendo a prática claro. aqui. O dia a dia, a realidade. O dia a dia, a realidade, né? Por exemplo, uma autuação dessa, chega lá, R$10 mil de multa, né? Se você pagar lá sem recurso, antes do prazo, né? Antes do vencimento, em determinado dia, você tem 50% de desconto. Né? Menos mal. Mas isso é a prática, demonstrando aqui a prática para vocês o que acontece. Mas o interessante é o quê? É ter assistência jurídica, é ter uma contabilidade legal para não surgir esse problema. Inclusive, em diversos vídeos meus que a gente está postando e tudo, a gente fala exatamente isso, que um dos papéis do advogado é esse, né? O preventivo. Muita gente deixa para procurar o advogado, ou assistência jurídica, ou resolver os problemas, quando ele chega já nessa situação da reclamação ou da fiscalização. É bom que você tenha o quê? A assistência, essa assessoria, antes para identificar esses problemas e corrigi-los. Ou fazer o quê? Andar na linha. Aquela linhazinha bem pertinho aqui do... E ainda corre o risco, né? Quando andar na linha. Ainda corre o risco, claro. Doutor, tem muitos funcionários, a gente sabe, que recebem o auxílio. E muitos também não querem abrir mão de assinar carteira. E são bons funcionários. Então, às vezes, a empresa contrata, aí ele fica enrolando, traz sua carteira, eu trago já, eu levo. Aí passa um mês, não leva. Cara, cadê a minha carteira? Aí não leva. Aí vai descobrir, não, é porque eu recebo auxílio, não assine não, minha carteira. A gente sabe que isso é ilegal, né? Mas como que o empresário pode se prevenir de uma situação dessa? É interessante, Sabrina, isso daí, a reclamação Porque vem depois eles vão cobrar, alguns vêm para o empresário, mas eu trabalhei, mas você recebeu auxílio e você não me deu a sua carteira. Né? Aí depois sua reclamação trabalhista, enorme. Está fraudando o governo aí, está fraudando... Claro, totalmente legal. Está fraudando a legislação trabalhista, tanto ele como o empresário nessa situação. De imediato, o que fazer? Olha... não contrata. Assina. Assina. Não, eu recebo o auxílio, o juiz lá, na hora o fiscal do trabalho, como eu falei, se ele chegar e não quer saber se está recebendo, porque o coitadinho lá que estava recebendo auxílio, você fez isso para poder ele e corre o risco do funcionário ter que devolver também todo o valor que ele recebeu ilegalmente do governo, porque ele estava trabalhando. E ainda responder processo criminal. É, criminal. Tá certo? Então, é um risco para o empregado também. Por exemplo, tem juízes que... a primeira coisa que ele pergunta, você estava recebendo auxílio? Porque é o seguinte... Tem como o juiz saber, né, doutor? Tem como o juiz saber. Tem a busca. O que acontece? Essa multa, né? Essa multa e a questão da assinatura da carteira, se provado em juízo que foi o empregado que não quis, já pode livrar uma multa, já pode, tá certo? Livrar certas... Através de testemunha, né? Isso. Né? E tem, inclusive, não só testemunha, tá?
WhatsApp, mensagem. WhatsApp, né? Então, outros meios de provas cabíveis e admissíveis no direito, tá? Sim. E até uma declaração. Doutor... Tem cliente meu que já chegou com a declaração. Tá aqui, doutor, eu tenho aqui. Sério? Ah, é sério? Tem aqui a declaração esse empresário que ele não quis. foi muito prevenido, Mas né? o problema é Mesmo que assim, isso não não vai vai livrar. Não vai livrar ele dos problemas trabalhistas. Contudo, já é alguma coisa que ele mostra boa fé, tá? Sim. E ele demonstra também essa possibilidade de no final, né, ter algumas O juiz coisas, já pode olhar ele com bons olhos, né? E também ter uma redução também em relação a determinadas penalidades, tá certo? Doutor, deixa eu lhe perguntar aqui sobre o WhatsApp. A gente falou agora, né, de Ah, mensagem de pronto, WhatsApp. olha aí. É um tema também que um dos meus clientes me trouxe e pediu para eu lhe perguntar. Mensagem de WhatsApp fora do expediente de trabalho configura ou não hora extra? Mensagem de WhatsApp, certo. Não, tudo vai depender de como é essa mensagem. Sim. Tá? Mas, eu vou logo dizendo, conselho, não mande. Sério, Conselho. meu Deus, porque o WhatsApp Conselho. Não, é a ferramenta mais usada hoje, eu acho. Acredito. Mas meu conselho, não mande, fora do expediente, não mande. Mas o que é que acontece? Mas, doutor, mas se eu mandar, né? A pergunta é essa, se eu mandar. Se eu mandar, o que é que acontece? Né? Olha, se você pedir para ele trabalhar, tá errado. Sim. Pode gerar. Só um lembrete. Olha, fulano, não esquece, amanhã, tal hora, tu faz isso, isso e isso. Na minha concepção, primeiro, você não está dando ordem. Você está dando uma lembrança, né, para quando ele estiver na empresa, no expediente, fazer isso. Tá certo? Então, ele não vai trabalhar durante o expediente. Sim. Ele não vai cobrar só para ler a mensagem? Peraí, bom senso, razoabilidade, proporcionalidade, um dos princípios constitucionais, né, da aplicação da legislação de tudo. E o que norteia todo o direito é isso. Né? São princípios que a gente tem que ter bom senso. Não pode abusar também, né? Também ficar mandando mensagem toda hora. Não, aí também não. Né? Tá bom? Então, é isso. Tudo vai depender do contexto das mensagens, da quantidade dessas mensagens, do que está sendo feito pelo empregado. Doutor, então, trouxe mais perguntas também, né, dos nossos clientes. Deixa eu ver aqui. Aí pergunta não falta, né? Ó, se deixar, aí aqui a gente passa o dia todinho lá e não para. O legal é isso, que não para. Doutor, a gente está vendo um imbróglio muito grande atual entre o governo e os aplicativos sobre a contratação e assinatura desses profissionais, entregadores, né? Que acho que é um tema, acredito que seja um tema bem pertinente atual. Esses entregadores, muitas vezes eles recebem a diária, o valor da diária, vamos supor, R$40, mais a taxa de entrega por cada cliente. Né, uma taxa de entrega de R$7. Então, ele vai... Na verdade, ele leva várias entregas, então é a diária e o total daquelas entregas durante aquele período que ele fez as entregas, né? Esses valores configuram como salário ou não? Primeira pergunta. E a segunda, caso seja obrigatória a assinatura da carteira de trabalho desses entregadores pelas operadoras, Uber Eats, né, iFood, caso essas empresas não paguem, será que vai reverberar, que é uma conjectura, né? Será que vai reverberar a responsabilidade sobre os microempreendedores que também utilizam esses entregadores através de aplicativo? Olha, eu não vejo vamos lá, se aquele entregador ele é empregado do iFood, se ele é empregado do iFood, eu não vejo como ter responsabilidade subsidiária dos usuários. Dos usuários, porque o microempreendedor, lá o lojista, ele vai ser um cliente. A prestação de serviço vai ser como se ele fosse um cliente. Né? Então, eu não vislumbro dessa forma. É um tema difícil, complicadíssimo. Inclusive, existem diversas ações trabalhistas de entregadores em face mesmo. Existem com diversas. Certeza. Como é que se resguarda? Todo mês eu tenho uma. É mesmo. Como é que o empresário, o dono de lanchonete, que às vezes tem poucos empregados, tem poucos recursos, Inclusive, como é que eles se resguardam dessas ações trabalhistas? Pronto, vamos lá. Inclusive, o que eu vou falar agora, inclusive, já responde isso. Você lembra que eu falei sobre os requisitos do vínculo de emprego? Pronto. Tudo a gente vai ter que pensar dessa forma. Não é muito difícil, não. Quando você entende isso, fica fácil de visualizar.
tudo vai girar em torno dos requisitos do vínculo de emprego. Eu posso até, não estou sendo leviano, tá? Em dizer hoje aqui que, vamos lá, de fazer uma contagem simples, de 20 ações dessa, tá? De entregadores, talvez a gente tenha perdido uma, duas, estourando, ou seja, lá 2%, vai dar o quê? 10%? Acho que não dá nem 10%, dá 10%, né? A gente tem perdido uma, duas, e isso porque a prova estava difícil, tá? Porque eu já até comento muito isso, né? Que o empregado, ou o empregador, às vezes, quando recebe, eu acho que o seu pensamento é o pensamento de vários empresários. Sim. Eu acho que ele chega já pensando que ele não vai ter vez lá na Justiça do Trabalho. Sim, É esse com o pensamento? certeza, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem essa tendência à vulnerabilidade, a acolher a vulnerabilidade do trabalhador. Pronto. Mas na Que nem sempre vulnerável. Exatamente. E outra, mas isso não é verdade. É como eu acabei de falar. Dessas, vamos lá, 20 ações, né, as mais recentes que eu estou me lembrando aqui, a gente tiver perdido uma, duas, foi porque a prova estava difícil. Como é que a gente pode, como empresário... Eu vou falar agora, né? Pois fala que eu quero ouvir. Por quê? Geralmente o entregador, ele trabalha para ele mesmo. Ele não faz entrega só para ti, não. Para várias, né? Para vários, naquele mesmo momento. Ele não tem a subordinação, aquela história, pessoalidade. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem legal para todo mundo entender. Eu tenho um cliente vou até fazer, não vou falar nome porque a questão tem a reclamação trabalhista. Então, mas de sushi, entregas de sushi, é uma lanchonete de sushi, né? Certo. Sushi. Comida japonesa. Comida japonesa. E o que acontece? Um grupo de entregadores, vários entregadores, fizeram um grupo de WhatsApp, nomearam lá um cabeça e eles faziam a própria escala. Na loja dele, na loja do fulano, do cicrano, certo? E um belo dia chegou uma reclamação trabalhista para ele de um desses entregadores desse grupo. E dizendo que estava lá todo dia, que estava não sei o quê, que tinha vínculo de emprego e tudo. Então a gente ganhou essa causa. Como? É simples. Demonstrando que não tinha os requisitos. O primeiro deles, pessoalidade. Por exemplo, lá na escalinha que ele estava direcionado lá para o meu cliente, ele estava lá direcionado para ir dia de terça e quinta, é um exemplo. Tá? Sim. Tinha mensagens dele lá, que claro, quem administrava o grupo não era nem a empresa, esse grupo de WhatsApp lá, quem administrava era esse cabeça que eles nomearam, né? E esse cabeça tipo ficava rodando atrás das empresas para poder... Outras empresas, isso, né? E claro, a gente sabe que eles escolhem lá, sei lá, 2, 3 empresas e fica mais fixo nelas. Só que tem essa questão, por exemplo, esse quinta ele, fulano, eu não vou poder ir hoje lá não, vai tu. Sim. Não tem pessoalidade, cara. Se pode trocar, não tem pessoalidade, né? Vai tu. E o principal, isso que você falou no instante, o principal, quem remunerava ele não era a loja. A loja dava tipo 20, 10 reais, tipo para uma ajuda de custo da gasolina. Sim. Só para ele escolher estar lá naquele dia. Sim. Entendeu aí? Porque é aquilo que eu falei. Se a outra loja lá dá 50 reais e eu dou 10, ele vai para qual? Claro que para que... E eu preciso de entregador, não preciso? Sim. Não é uma dificuldade também? Claro, por isso que eles aumentam a taxa de entrega, né? Isso. Então, o que acontece? Quem remunerava lá era só a taxa de entrega. E ele dava lá 10, 20 reais para essa ajuda de custo. Sim. Mas a taxa de entrega era integralmente para o entregador. Não era, ele não ficava com R$1. A loja ela não ficava com R$1. Então, eu demonstrei que não tinha remuneração. Um dos requisitos. Ele tinha os recibos dessa taxa de entrega que ele recebendo? Não tinha. A maioria não tem. Não Pessoal, peguem recibo. Peguem sempre recibo da diária. É porque é o seguinte, no caso lá, ele tinha a questão da pessoalidade, a questão das taxas de entrega e a questão da habitualidade, que tinha habitualidade, mas não era obrigado, não era sempre, não tinha subordinação. Então, através das testemunhas, a gente provou. Tanto um que trabalhava junto com ele, do grupo, e como um empregado da empresa. Então, a prova é que vai definir quem vai ganhar ou não uma causa trabalhista. Tá certo? Então, quando for pensar, doutor, como é que eu vou me resguardar? Foque nos requisitos do vínculo de emprego. Procure eliminar esses requisitos que você
futuramente, e guardar provas para fazer que você prove essa relação, essa natureza jurídica. A natureza jurídica não era de emprego, era de prestação de serviço autônomo. Inclusive, a moto dele, é ele que custeava, ele que pagava gasolina, ele que pagava manutenção. Sim. O risco do negócio é do entregador, não é da empresa. Sim. Então, tudo isso volta para quê? Para que você se resguarde e volta para que no futuro você não tenha esse problema com esse entregador e você ganhe uma ação trabalhista. Principalmente se contratar um expert, né, no assunto, né, um advogado de experiência que saiba tratar disso, que tenha já essa experiência e que está acostumado a tratar dessas ações. Com certeza. E para fechar aqui, doutor, gostaria de lhe agradecer a oportunidade de trazer essas perguntas tão pertinentes dos nossos clientes. Gostaria de dizer também que eu já contratei o serviço doutor Renato e aconselho também a você que precisa de um advogado de qualidade realmente, competente, para lhe ajudar nas suas causas trabalhistas, nas suas dúvidas, ou também na prevenção de problemas trabalhistas. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar com o doutor Renato, que eu avalizo o trabalho dele, que foi muito competente, me ajudou bastante. Muito obrigada por todo o seu apoio, por ter me convidado. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Espero em outros momentos também a gente ter essa outra oportunidade. Sei que as perguntas não foram... Eu falei demais, perdão aí. Mas é isso. É porque mas esclareceu todas as dúvidas. Esclareceu. Com certeza. Eu sei que teria mais perguntas, mas Sim. Em outra oportunidade aí a gente vai... Convido, inclusive, você aí para a gente fazer uma live, quem sabe aí, Com né? certeza. Vamos fazer uma live? Show. Então, pessoal, nosso tempo é curto. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast inaugural. Se ficou alguma dúvida, poste aí nos comentários, que será uma satisfação responder. Tá? E se gostou, dá um like. Né? Se você acha que alguém vai gostar desse conteúdo, né? Compartilha. Agradeço. Até mais. Tchau.